Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que Satanás, ele também cura e as pessoas acreditam que é Deus que cura? Por que é que uma pessoa que ela vive no pecado, ela rejeita todo o conhecimento de Deus, acreditando que Deus é aquilo que ela quer? Ela não quer saber. Uma pessoa que ela vive no pecado, ela prefere, é a preferência dela dizer que acredita na lei do retorno, mas só quando ela vê na vida do outro. Quando é na vez dela, ela normaliza perder financeiramente. Ela normaliza adoecer. Ela acha que é normal. Por que é que o homem natural, ele não consegue acreditar naquilo que Deus diz? É sobre isso que eu vou ensinar para você. E qual é a forma melhor que você consegue ajudar uma pessoa que ela não quer saber nada sobre Deus? Ela só ouve dizer que a Bíblia diz tudo. Então, ganhar e perder, ela sabe que a pessoa que ganha e perde está perdendo por algum motivo, mas ela não quer saber o motivo. Ela adoece, mas ela também não quer saber a razão da doença. Por que é que essas pessoas, elas são dessa forma? E o que a música, ela faz no mundo espiritual para enganar as pessoas que elas não têm problema nenhum, que tudo é normal. E eu vou explicar para você como é que isso acontece. Davi, ele conseguia ajudar Saul quando ele estava perturbado, quando ele estava sendo atacado pelo mundo espiritual. E eu vou explicar a você a razão que o homem natural, ele não consegue saber e ele não quer saber. Ele só quer ajuda, mas a causa, na verdade, ele não quer saber. Deus diz que quando você vai comprar uma carne em um açougue, você não busca saber a procedência da carne. Ele dá esse exemplo. Quer dizer, quando alguém vai num açougue comprar uma carne, a pessoa quer saber a procedência daquela carne? Ela não quer saber. O que é que o gado come? Qual é a vacina daquele gado? Por que ele não quer saber? Porque dói na consciência. Ele só quer comer. Então, o homem natural, que ele vive no pecado, ele quer aquilo que ele quer, porque a consciência pesa. Se ele quiser saber a razão de alguma coisa, desde quando ele sabe que vive no pecado. Então, é por isso que ele não quer saber. É por isso que ele se comporta dessa forma. Mesmo que alguém diga. E qual é a oportunidade que você tem de ajudar? Em que momento é que você consegue ajudar uma pessoa que ela é dominada pelo pecado? E ela não acredita, ela acredita no mundo espiritual, mas não em demônios. Ela acredita no mundo espiritual. A maioria das pessoas são assim. Ela já teve alguma experiência espiritual, mas ela não acredita em demônios. E a Bíblia diz isso. E por qual motivo é que as pessoas é dessa forma? Por que é que ela é dessa forma? Em 1 Coríntios 11, 19, Deus diz: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício de um ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que seja participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritarmos ao Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas
me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada. Por quê? Por causa da consciência. Porque a terra do Senhor e todas as suas plenitudes. E se algum dos fiéis vos convidar e quiseres ir, comei de tudo o que se pode diante de vós. Vem sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos edifica, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e todas as suas plenitudes. Digo, porém, a consciência não é tua, mas do outro, porque há de minha liberdade ser julgada para a consciência do outro. Quer dizer, cada um tem a sua consciência. E se eu, com graça, participo do que sou blasfemado, naquilo que dou graças. Portanto, quer comeis, quer bebeis, eu façai qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para vós, de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam salvar. Deus aqui, ele está dizendo que cada um, ele busca a satisfação da sua carne naquilo que ele se aproveita. Por isso as pessoas não querem saber a verdade. As pessoas, elas fogem da verdade, querendo Deus da sua forma. E muita gente, quando diz que quer Deus da sua forma, porque a consciência dessa pessoa sabe que ela peca. Então, se ela peca, ela sabe que a Bíblia fala das doenças, mas ela não quer sair do pecado. Ela quer saber, ela dá razão. A razão da vida do pecador é trabalhar para ganhar o dinheiro, satisfazer a sua carne e dizer que crer em Deus olhando a vida alheia. Crendo pela vista dos olhos, pelaquilo que ele está vendo. Então, ele busca aprender pelo que está vendo, mas quando é na vez dele, ele já normaliza tudo aquilo que ele sente, tudo que ele passa, tudo que acontece com ele. Mesmo que alguém vá dizer, se alguém for dizer a um pecador que ele está passando por um problema por conta de um pecado dele, ele não quer saber. Ele rejeita o conhecimento. Quer dizer, em que situação é que você pode ajudar uma pessoa que ela não quer saber? Só se ela estiver aquebrantada. Só se ela estiver passando por uma doença grave. Só se ela estiver passando por uma perca financeira. Só naquele momento que a pessoa está quebrantado é que realmente ela quer ouvir.
ela consegue ouvir. Saiu da situação, ela já não consegue mais acreditar. Ela já diz que isso é da cabeça do outro, na vida dela mesmo. Ela já diz que tudo é normal na vida dela, mas na vida dos outros, aí sim. Quando você fala de alguém para um pecador, associando o que aconteceu com o erro e o fato, ali ele se conecta com você. Ali ele quer saber. Mas já na vida dele, ele fica com raiva e ele prefere não querer saber por conta da consciência. É isso que Deus explica. Então, quem é dessa forma, geralmente busca religião. Por quê? Porque ela quer uma solução que traga aquilo que ela quer. Por isso ela acredita nos demônios. Então, se você vai falar com um espírita sobre demônios, o que é que ele diz? Que quem acredita nos demônios são os crentes. Porque, na verdade, eles já se sentem ajudados com os próprios demônios. Então, na cabeça dele, Satanás não cura. Então, ele inverte aquele conhecimento. Ele já inverte o conhecimento. Então, ele prefere cultuar os Exus, os espíritos. Então, o que é que eles fazem na mente deles? Eles dão nome. Ele diz que são as pessoas que não entendem de nada. Porque o Egum, que é uma influência de morto, é o que faz as coisas ruins na vida dele. Já os Exus, os espíritos, eles curam, eles limpam. Eles já dizem que são os incrédulos, as pessoas do mundo que não buscam o verdadeiro conhecimento. Porque ele tem o conhecimento. Quer dizer, onde é que ele não sabe? O que é que ele não sabe? A causa das coisas. Porque quando um religioso ele busca saber a causa, os próprios espíritos, que eles são filhos, os espíritos, os demônios, eles são criaturas de Deus. Que é isso que Deus explica na Bíblia. Que Satanás, ele era um anjo. Ele foi ungido por Deus, mas por se comparar, por querer ter o mesmo poder que Deus, ele passou a ser desobediente e foi expulso do céu. Então, quer dizer, ele não perdeu os poderes. Aquilo que você tem o conhecimento, você não perde mais o conhecimento. Então, o que foi que Satanás fez com Deus? Passou a medir forças com Deus. E Satanás, ele sai vencendo na vida das pessoas por elas não querer saber a verdade. Então, Satanás, ele ganha mais almas do que o próprio Espírito Santo. Porque para ele, a regra dele é acreditar nele, nas mentiras que ele conta, naquilo que ele diz. E as pessoas acreditam. Quer dizer, ele não quer saber a razão da doença. As pessoas que buscam a espiritualidade. Ele não quer saber a razão porque perde, a não ser quando ele está quebrantado. Você só consegue falar sobre Deus para uma pessoa que ela não quer saber nada de Deus quando ela está realmente passando por um sofrimento. E eu tive essa experiência, né? Quando Deus disse que eu ia conseguir dar um recado que a pessoa não queria, quer dizer, ali a pessoa passou por um quebrantamento, adoeceu, não conseguia andar. Ali a pessoa clamou por Deus. Meu Deus, o que está acontecendo? Quer dizer, antes a pessoa não queria saber. Quer dizer, saiu daquela situação, a pessoa já não acredita mais. Por quê? Ela prefere ter essa crença. Por que ela prefere? Porque ela sabe que peca. Então, quando ela pensa em ter que mudar, como eu vou mudar? Como é que eu vou mudar? Ela prefere não acreditar no que Deus diz. Então, aí é quando a pessoa diz, eu creio em Deus do meu jeito. Quer dizer, algumas pessoas acreditam que
só em ouvir um louvor de vez em quando, ir para a igreja, um dia de domingo, aceitar, ouvir a palavra de Deus de qualquer forma, uma vez ou outra, ali ela já está liberta das coisas espirituais, né? Então, eu vou explicar para você o poder que tem uma música no mundo espiritual, para que você entenda que para Deus não tem meio termo. Lá nos espíritas, lá no reino do candomblé, para eles se conectar com os espíritos, eles precisam de se conectar com a música. Eles precisam entrar na frequência de uma música para receber o espírito. Lá na época de Davi, quando Davi ia tocar a harpa para Saul, veja que Saul não queria saber porque era que ele estava perturbado, sem conseguir dormir. Saul não queria saber, mas ele queria Davi. E mandava chamar Davi para Davi tocar aquelas músicas, para que ele conseguisse se acalmar e dormir, para que ele não fosse perturbado pela insônia, pela lepra. Ali, quando Davi estava tocando aquela harpa, aquela música, o rei Saul, ele se sentia aliviado. E alguns acreditam que só louvor já liberta, que só saber ouvir uma pregação de vez em quando, mas não se posicionar, ali a pessoa já está liberta. Tem até louvor que canta isso. Mas quem acredita nesse tipo de louvor? Quem nunca leu a Bíblia por completo. Quem não tem experiências espirituais. Porque Deus aqui, ele explica que a pessoa não pode beber de uma fonte e de outra fonte. Quer dizer, para eu receber alguma coisa de Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso buscar o conhecimento. Eu preciso ter novas escolhas para que o Espírito ele possa tratar a minha carne, os meus gostos, as minhas decisões. Onde o pecador ele já não quer saber nada, justificando que a Bíblia foi feita por seres humanos e dizendo que crê em Deus da forma deles. Então, eles buscam acreditar em Deus, na lei do retorno, pela visão. Quer dizer, associando o pecado de alguém com a perca, associando a doença de uma pessoa pelo erro daquela pessoa, mas já na vez dele, como ele não sabe e nem quer saber, ele dá razão ao ter o dinheiro, apenas ter o dinheiro, igualmente a Saul fazia. Saul era o rei. Saul era rei, mas ele chamava Davi para tocar a harpa, para se acalmar, para não ser atacado pelos espíritos, para não sofrer de insônia, mas ele não buscava a razão, a verdadeira razão das coisas. Exatamente como até hoje, todo religioso é dessa forma. Ele dá razão ao ter o dinheiro e fugir do conhecimento de Deus e buscando Deus, cada um em uma fonte diferente. Mas se a pessoa quisesse realmente saber a razão do problema, aí sim, ela ia conseguir se libertar do problema. Por isso Deus diz aqui, que quando uma pessoa vai no açougue, ela não quer saber a procedência da carne. Ela quer a carne. E da mesma forma são os seres humanos, que diz que quer Deus nesse tipo de fonte. Que diz que quer Deus, mas já não quer saber por que adoeceu, por que perdeu, por que sofreu alguma coisa. Ela só quer Deus para ter. Então aí você vê, a verdadeira razão de um pecador tá pela visão, tá pela vista dos olhos. Ele quer dar razão a crer em Deus pelaquilo que ele vê, mas ele já não tem o verdadeiro conhecimento e nem quer ter. É isso que Deus diz aqui. Ele não quer ter porque ele diz que não quer ter a consciência pesada, porque ele sabe que está errado. Por isso Deus diz, quer dizer, quem vai no açougue comprar uma carne, quer saber a procedência da carne?
Ele não quer, ele só quer comer. Ele quer aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada. Os próprios espíritas, eles, cada um dão razão ao mundo espiritual. Não é que ele não acredita no mundo espiritual, mas eles querem dar razão à espiritualidade pelaquilo que lhe convém, que lhe agrada. Ele é quem espiritualiza aquilo que ele quer. Então, o que é que os espíritos fazem com ele? Justifica aquilo que ele está passando, que foi um feitiço, que foi uma macumba, que foi alguém que mandou aquele mal para a vida dele, para que ele não busque a verdadeira razão. Se eu não sei a razão, eu quero só a resolução do problema. Eu quero só o alívio da carne. Exatamente como Saul fazia com Davi. Quer dizer, aí eu pergunto a você, quem tem experiências, quem passa a querer aprender sobre as coisas, aprende a energia que tem uma música. Quando você amadurece, você aprende a energia que tem, a fonte que tem de você ouvir uma música. Se você está decepcionado no amor, quando você ouve uma música de sofrência, o que é que acontece com você? Você chora, você bota para fora aquilo que você está sentindo dentro de você, só com a música. Se você quer se animar, você bota uma música, ali você sente a frequência do seu espírito evoluir, seu dia melhora, as coisas mudam com a música, mas não se liberta. Uma pessoa não se liberta porque ouviu um louvor. Uma pessoa ela não muda porque ouviu um louvor. Um louvor é uma coisa, uma libertação do Espírito Santo é outra coisa, onde traz o conhecimento para aquela pessoa da razão das coisas. O Espírito Santo, ele explica a razão das coisas, para que aquela pessoa não volte a cometer o mesmo erro, onde os outros espíritos não explicam. Quer dizer, justifica o que aquela pessoa está passando, condena outra pessoa, porque ele é obrigado a servir a Deus. Satanás é servo de Deus, mas ele consegue levar a maioria das pessoas para o inferno, porque elas querem Deus da forma e do jeito delas, acreditando em Deus, naquilo que lhe convém, que lhe agrada. Então, por isso eu estou dizendo a você, quer dizer, quem amadurece, quando você é jovem, você não percebe isso. Mas quando você se torna uma pessoa já madura, você consegue aprender sobre a frequência da música. Quer dizer, se eu estou depressivo, com uma música, eu melhoro, eu me alegro. Se eu estou sofrendo com a música, eu boto aquele sofrimento para fora. Quem está passando por uma desilusão amorosa, quando chora, quando ouve uma música de sofrência, ela passa a pensar naquela pessoa que ela gosta e ali aquela pessoa começa a se derramar em lágrimas. É só, principalmente se estiver bebendo. É só beber um copo, ouvir uma música, ali a pessoa vai lembrar daquela pessoa e vai jogar para fora aquele sentimento. Vai jogar para fora. Quer dizer, a música ela tem o poder de melhorar uma pessoa que está passando por algum problema. Por isso Saul, ele mandava chamar Davi, sempre. Quando ele descobriu isso, Davi vinha, tocava a harpa, e ali que ele estava sendo atacado, sofrendo com insônias, com crises de ansiedade, perturbação noturna, Davi, ele conseguia ajudar Saul só tocando a harpa. Onde muita gente acredita que é liberto porque houve um louvor. Só porque houve um louvor. Quer dizer, se houve um louvor, mas comete os mesmos erros, a pessoa não está liberta. Porque o Espírito Santo é quem explica a razão. Então, se eu explico para você
a razão do porquê é que você está sofrendo uma situação, ali sim você pode se acordar espiritualmente. Se uma pessoa, você quer ajudar alguém que ela está passando por um processo, né, de um aquebrantamento, que ela perdeu algo e está sofrendo pela perca, se chegar alguém que tem o conhecimento da espiritualidade, consegue ajudar aquela pessoa. Se não, quando a pessoa se recupera, ela já não quer saber. Quer dizer, se eu digo a uma pessoa que ela já passou por um sofrimento e já se recuperou, ela não quer acreditar. Ela quer continuar sem acreditar, porque a consciência na mente dessa pessoa vai pesar. Ela não se vê sem pecar. Ela não sabe como não pecar. Então ela prefere crer em Deus da forma dela e buscando um jeitinho em uma religião, um acendimento de vela, né? Numa solução que me traga só aquela aparência que eu estou sendo ajudado, mas na verdade a consciência pesa do pecador. Então qual é a chance do pecador ele ser liberto? Foi o que aconteceu comigo. Quer dizer, Deus teve que me aquebrantar para eu começar a buscar um conhecimento, e aí na minha mente, com a minha busca, Deus foi me libertando. Porque quando eu passei a saber o que estava na Bíblia, eu passei a entender algumas coisas. E aí Deus usou essas oportunidades para fazer a cura espiritual. Eu lembro que quando eu ia orar, eu me arrepiava e chorava. E isso foi meses. Foi muitos meses. Deus tratando a minha carne e a minha mente. E trazendo ao meu conhecimento o porquê das coisas. Onde quando eu vivia pela minha forma, sempre que eu ouvia alguém dizer, tá perdendo porque você não busca a religião. Você vive perdendo e ganhando financeiramente. A pessoa quer saber? Não quer saber. Eu não quero saber. Se eu tenho que mudar, eu não quero saber a causa. Só vive ganhando e perdendo financeiramente. Se eu não quero saber a causa, porque eu também não quero mudar. Exatamente como Deus diz. Quer dizer, a consciência dói. Se é para eu ter que buscar Deus e ter que mudar, eu não quero mudar. Exatamente como Deus diz. Então quer dizer, qual é a chance de um pecador ele passar por uma libertação, se ele já é dominado pelo pecado? No aquebrantamento. Só no aquebrantamento. Só no sofrimento. Mas ele não quer acreditar em Deus. Ele quer acreditar nele porque ele já é dominado pelo pecado. Então quem é religioso, ele diz, quem acredita em demônios são os crentes, porque não sabe de nada. Porque na verdade Satanás ele não ajuda ninguém. Ali eles se sentem ajudados. Então ele levanta culto a demônios sem acreditar no demônio porque não vê. Por isso ele foge do conhecimento. Até porque para ele ter o conhecimento, exatamente como Deus diz, ele vai sentir aquele aquebrantamento. E ele não quer. Ele acha que é algo ruim ser aquebrantado. Chorar. Deus tirar aquela podridão da vida dele, aquele conhecimento ruim. Ele acha que é uma coisa ruim. Até porque ele não busca o verdadeiro Deus. E aí o que é que ele faz? Ele vai renovar as energias dele no espiritismo. No espiritismo. E se sentindo livre para fazer aquilo que ele quer, o que a carne dele deseja. Então veja que a carne, a nossa carne, ela sente um alívio no pecado.
No pecado, a carne sente aquele alívio. Então, o pecador, ele não sente alívio de saber uma verdade. Ele sente alívio no pecado, o alívio da carne. Então, quer dizer, o que é que ele vai preferir na vida dele? Ele vai preferir o pecado. E por isso a chance dele só ser liberto é sofrendo. É passando por uma perca. É vendo uma dificuldade. E ainda assim, ele dizer, tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa. Por que é que tá acontecendo isso? Quer dizer, já o religioso, o que é que ele faz? Ele indo para o espiritismo, o espírita vai dizer que foi um feitiço que mandaram para ele. E por que o feitiço pegou? E por que funcionou a feitiçaria, a macumbaria? Isso as pessoas já não querem saber, porque elas se acham livres e precisam do pecado. Então ela quer continuar nos erros. Por isso fica essa contradição. E essa força, né, da religião, cada um dizendo que crê no mundo espiritual, mas não crê em Satanás. Né? Então, para você conseguir ajudar alguém, é como eu estou lhe dizendo. Se você tem o conhecimento, você só consegue ajudar uma pessoa quando ela está sendo aquebrantada pela lei do retorno. Então, o que é que você pode fazer? Apenas ir dizendo o que a Bíblia diz. Só dizendo. A pessoa não quer saber, mas ouviu. Para na hora que ela for aquebrantada, que ela passar por alguma situação difícil, você conseguir convencer aquela pessoa que ela está passando por aquilo por conta do pecado. Ou então, a pessoa não consegue ajuda. Por isso Deus diz, se não há quem pregue, como eles vão crer? Se não há quem ajude, como eles vão acreditar? Então veja que o Espírito Santo, ele usa estratégias para ajudar uma pessoa que Deus quer ajudar. Mesmo a pessoa sem querer, não quer porque não tem consciência daquilo que vive. Ele quer continuar crendo em Deus pelaquilo que ele está vendo na vida dos outros. Mas já na vez dele, ele finge que crê em Deus na vida dos outros, mas na vez dele ele normaliza adoecer, ganhar e perder. Para ele dá razão ao pecado dele, porque ele não tem o conhecimento do Espírito Santo. Então Deus, ele sai usando pessoas para ir ajudando pessoas quando ela está passando por um aquebrantamento. Então quem é espiritual da parte do maligno vai buscar uma cura no espiritismo. E por que é que Satanás ele prefere dar a cura? Porque ele já cumpriu o papel dele, da lei do retorno. A pessoa já passou, então ali ele dá a cura. Já está no poder dele. Ele já pode se retirar daquela matéria, daquela carne. Porque ele já cumpriu a função dele. Que é adoecer a pessoa, que é fazer a pessoa perder. Mas se a pessoa não busca o conhecimento, ela volta para o mesmo vômito. Porque ela não sabe a razão. Ela não sabe a razão. Veja que Davi, ele sempre ajudou Saul. Mas quando Saul percebeu que tinha algo diferente em Davi, ele ainda quis matar Davi. Com raiva de Davi. Porque era que Davi era daquela forma. Todos gostavam de Davi. Quer dizer, ele foi ajudado por Davi e ainda queria matar Davi. Depois que Davi se transformou no genro. Quer dizer, nada que você faça para ajudar uma pessoa, na hora que ela não está precisando mais, aquela pessoa não quer. Ela não quer ajuda, ela só quer na hora que ela quer.
Quando Saul ele percebeu que Davi podia tomar o trono dele, porque ele era que todo mundo gostava dele, e ele já tinha subido, né, crescido, amadurecido, Saul passou a querer matar Davi. Davi já teve que fugir para não morrer na mão de Saul. Mas quando Davi era jovem, tocava a harpa para ele, e ele se sentia bem. Mas Saul era um rei mau, era um rei invejoso, era um rei perverso. E é isso que as pessoas não querem saber quando ela vive no pecado. Ela quer saber do ter. Ela não quer saber onde ela tem que mudar. Saul terminou morto, né? Quer dizer, Davi assumiu o trono quando Saul morreu. Mas Davi sofreu muito com a perseguição do próprio Saul. Do próprio Saul, quem ele ajudou tanto. Anos tocando harpa ali para ele. E ele nunca se perguntou por que era que ele era perturbado. Por que era que ele tinha insônia. E as pessoas até hoje são dessa forma. Elas não querem saber o porquê. Elas querem Deus para trazer a solução. Mas para ela ter que mudar em alguma coisa, ela já não tem a visão da mudança. O pecador, ele não tem a visão da mudança. Porque ele não busca Deus. Para Deus ir ensinando a ele. Onde ele tem que mudar para conseguir uma libertação. Por isso as pessoas não querem acreditar em demônios. Elas não querem buscar esse conhecimento. Não é verdade? Quando você se aprofunda nos estudos, é que você vê que realmente desde o começo do mundo, os erros das pessoas só se repetem. Elas dão razão àquilo que elas são, dizendo que crerem em Deus pelaquilo que elas veem, pelaquilo que elas têm. Então ela não tem uma visão de mudança. Como ela não tem a visão da mudança, ela passa a não crer em Deus. Não vê, então ela justifica aquilo que ela sente. Então ela só crê em Deus quando ver alguém perdendo, quando ver alguém sofrendo e até se alegra. O ímpio, ele se alegra com a desgraça dos outros, porque Deus diz isso. O ímpio, ele se alegra porque ele se sente melhor quando ele está vendo alguém perdendo, quando ele está vendo alguém sofrendo. Mas quando é ele já acha um culpado ou justifica. A razão ele já não quer, porque ele não tem a visão. Ele precisa de Deus para dar a resolução da vida dele. Mas ele é dominado pela vista dos olhos. Ele não tem o entendimento, ele tem o conhecimento. Por isso ele é cego espiritual, como a Bíblia diz. Ele é cego da própria vida. Então, quando alguém ainda vai tentar ajudar, ainda sofre. Porque a pessoa não quer mudança. Não tem visão da verdade. Então, veja que você só consegue ajudar se a pessoa tiver quebrantado. Se não, você tem que permanecer na sua posição. Porque Deus diz que nem é na força, nem é na brutalidade. Cada um vai observando os seus próprios frutos para ver se não precisa de Deus. Aí é quando eles dizem, todo mundo precisa de Deus, sem buscar. É estranho, né? Quando você analisa direitinho, desde o tempo passado, os erros dos pecadores só se repetem. Por ele não entender sobre o pecado. Ele não sabe a raiz do pecado, a raiz do erro. Então ele não quer buscar, porque ele não tem visão de mudança. Então eu peço para você que deixe o seu like, tá bom? E até o próximo vídeo.